todos. Que a paz do divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a presença do querido amigo Carvalho, lá de Resende, da Cruzada dos Militares Espíritas. Estivemos lá mês passado, né? E hoje ele vem nos brindar aí com o tema resignação. Mas antes da gente passar a palavra para ele, como de costume, a leitura de uma página do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, nessa manhã, capítulo 128, que tem sob título por que ignoram? E isso vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Jesus em João, capítulo 16, versículo 3. Dolorosas perplexidades, não raro, Emmanuel explica, assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Porque a desarmonia em torno do esforço fraterno. A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formula um projeto simples para a caridade, que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que não se justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece por enquanto as bênçãos do céu. Nada mais que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Mais do que nunca nós estamos vivendo esse momento, né? De ignorância, falta de conhecimento, de tentativa das sombras, tentativa aí das trevas, de perturbar todos os trabalhos do Cristo, em tudo quanto é lugar. Por isso que a gente precisa fazer como Marcos e Mateus, vigiar e orar para não cair em tentação. E mesmo assim, às vezes, a gente se deixa levar, né? Mesmo assim, às vezes, a gente fraqueja diante de uma situação na vida, natural, em função das nossas imperfeições, principalmente morais, mas a gente tem que estar sempre em mente isso. Buscar não se deixar levar por situações que nos tiram do equilíbrio, nos tiram a paz e nos façam realmente perder um pouco o caminho com Cristo. A nossa função aqui, enquanto cristãos, discípulos de Jesus, é realmente procurar seguir a sua trajetória, em qualquer circunstância da nossa vida. Vamos conseguir? Obviamente que não, o tempo todo. Naturalmente, tem horas, tem momentos que nós vamos realmente, né, faz parte da nossa fragilidade humana, a gente tem que lutar contra isso, contra as nossas imperfeições, contra essas situações que estão aí batendo na nossa porta o tempo todo. Se nós nos deixarmos levar, inclusive, pelo palpite dos outros, por aquilo que falam, a gente desanima, realmente. Mas o que importa e deve importar sempre é o nosso esforço pessoal, a luta que todos nós estamos fazendo intimamente para nos tornarmos melhores. Por isso nós estamos aqui, por isso essa oportunidade abençoada dessa nova encarnação. Então, como diz a mensagem, né? Porque ignoram? Então a gente não deve ignorar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é bem, tudo aquilo que nos faz crescer e lutar contra as nossas próprias imperfeições. Essa mensagem da manhã de hoje, aproveitar bastante aí o nosso querido amigo Carvalho, né, que veio boa vontade lá de Resende, que Deus possa abençoar, que nesse momento nós possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir que os nossos amigos espirituais, mentores desta casa, em especial do nosso querido amigo Carvalho, possa se fazer presente nesse momento, que é a sua mensagem, que ele preparou com certeza com muito carinho, para tocar os nossos corações, no sentido de sermos resignados com as situações que a vida nos apresenta, com aquelas coisas que nós não podemos mudar, mas devemos enfrentar com coragem, paciência e, sobretudo, resignação. Que nossa Mãe Maria Santíssima envolva-nos a todos nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Com essa prece, então, nós damos por aberta a primeira parte dos nossos trabalhos nessa manhã de domingo, desejando a todos muita paz. Com a palavra, nosso querido amigo Carvalho. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Opa. É muito bom poder retornar aqui. Estou levando uma surra aqui do mas tudo bem. Já. Então foi muito bom retornar aqui. Tive aqui o ano passado, né? A ambiência dessa casa é uma delícia. Então, vamos ao nosso trabalho, não é? Eu gostaria de agradecer a oportunidade da casa, né, ao trabalho, porque nessa fase de evolução moral que nós nos encontramos, bobeou, a gente deita, né? A gente foge um pouco ao trabalho. Então, a oportunidade que a casa nos convida, a gente tem que aproveitar o máximo possível. Gosto de agradecer também sempre a Kardec, né? O nosso querido codificador da nossa doutrina, por essa doutrina maravilhosa que nós temos, que a gente recebeu pronto, né? Nós somos os trabalhadores da última hora, né? Estamos trabalhando pouco e recebendo o mesmo que os nossos predecessores receberam. Então nós temos que aproveitar muito essa oportunidade. E a doutrina espírita, antes de religião, antes de ciência, ela é uma filosofia, né? Filosofia de vida. A doutrina espírita só é importante se nós conseguirmos conquistá-la, se nós conseguirmos colocá-la no nosso dia a dia, nas pequenas coisas que fazemos, porque nós ainda estamos muito longe dos milagres, né? Muito longe daqueles feitos heróicos, daqueles que nos predecessores, né? Nós temos que ver a doutrina espírita no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, como tratamos a nossa esposa, o nosso marido, né? Como cuidamos dos nossos filhos, como somos fraternos com aqueles nossos vizinhos, né? Essa é que é a pequena coisa, o pequeno trabalho do centro espírita. A gente muitas vezes chega no centro e vê a casa toda bem preparada, toda bonitinha. Alguém fez esse trabalho, não é? Então nós temos que nos colocar prontos para o trabalho, para o serviço. Serviço pequeno é o varrer uma casa, posso passar um pano, posso fazer isso, né? Porque se nós não fizermos, alguém tem que fazer, não é? Alguém vai fazer. Então, é isso que eu falo que é a nossa modificação interior, né? Essa luta nossa conosco mesmo, né? A luta do indolente contra aquele que tem vontade de fazer. É a luta interior. O inimigo íntimo é o pior deles todos, né? Então, a Kardec, toda a honra e toda a glória, né, por nos ter trazido essa filosofia maravilhosa, né, chamada Doutrina dos Espíritos. Gosto de agradecer por fim, né, ao nosso querido Pai Celestial, pelo dom da vida, pela essa oportunidade que Ele nos dá de nós retornarmos para refazer os nossos erros do passado, né? Estamos, como disse o nosso amigo aqui, né, brigando contra nós mesmos, né? Mas nós vamos conseguir, através das pequenas coisas, com certeza vamos conseguir. Então, ao Pai, né, o obrigado por essa oportunidade de nós refazermos o nosso trabalho. O nosso tema dessa noite, ó, o uso do cachimbo faz a boca ficar torta, né? Então, a gente só faz palestra à noite, então a oportunidade dessa manhã, o nosso tema é resignação, né? E o que vem a ser a resignação? A resignação é a confiança no Pai, né? É ter a certeza do ser imperfeito que nós somos e
que nós necessitamos das adversidades, das dificuldades para o nosso aprendizado. A gente não deve nunca confundir resignação com covardia. Não é? A pessoa resignada, pelo contrário, ela é muito corajosa, né? Em passar pelas adversidades sem ficar lamuriando, sem ficar falando ai, 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 ui, 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 porque eu, né? Porque parece que nós somos eleitos até do sofrimento, né? Nosso sofrimento é sempre maior, por que vem para mim? Ah, o pai não olha para mim, né? A espiritualidade não está olhando para outro canto e esquece de mim, né? Então o ser resignado é esse, não confundir com covardia nunca, pelo contrário, é muita coragem em passar pelas dificuldades sem ficar lamuriando, né? É a certeza que tem que vencer nossos obstáculos da melhor maneira possível, né? Porque nós ficamos achando que os nossos protetores, que a espiritualidade está nos abandonando. Nós sabemos que nós temos um anjo da guarda que, ao encarnarmos, foi colocado ao nosso lado. Foi colocado ao nosso lado para nos orientar, para estar sempre falando no nosso ouvido, não faça isso, não faça aquilo. E nós, muitas vezes, através do nosso mau proceder, vamos nos afastando deles. Então, essa carga que nós temos, vamos saber que cada um tem a sua individual, né? Essa carga que nós temos que passar por ela, né? Essa carga, ela foi planejada no plano espiritual. Então não adianta a gente falar, isso aí eu não queria, isso aí é pesado para mim. Não. No plano espiritual, assinamos um contrato dizendo que nós passaríamos por esse problema com a maior dignidade possível. Quando chegarmos lá na volta, vamos nos mostrar o contrato que nós assinamos. Você quis passar por isso, por aquilo. Quando desencarnamos, vamos para o plano espiritual, normalmente com alguma dificuldade, porque nessa fase moral que nós nos encontramos, né, a gente não vai direto para nosso lar, não. Vamos passar por algumas perturbações, né? Perturbações essas que são nossas. Seremos recolhidos com o tempo, né? Uns mais, uns menos tempo lá, e seremos tratados na colônia. Seremos tratados na nossa colônia espiritual, né? E chegando lá, depois de algum tempo, né, vamos chamar ao trabalho, vamos começar a vivenciar um novo tipo de vida, né? Essa vida que já passamos muitas vezes, mas não nos lembramos, mas como espírito lá nós temos essa noção de passado, presente e futuro, né? Qual foi o nosso passado? O que nós precisamos do presente para melhorarmos, para adiantarmos, e o que nos aguarda no futuro se nós fizermos as coisas bem feitas. Seremos chamados. Então está lá eu, né, plano espiritual, depois de ser recolhido, estou lá na colônia, trabalhando, fazendo alguma coisa, aí vem aquela vozinha estereofônica assim: Carvalho, compareça ao Ministério da Reencarnação. Aí eu, Carvalho, sou eu? Aí o pessoal, é você mesmo, né? Aí eu falo, mas eu não quero, está tão gostoso aqui, o que eu vou fazer lá? Porque eu lembro da minha última encarnação, como foi, né? Aí finge que não ouço, aí vem a voz de novo: Carvalho, compareça ao Ministério da Reencarnação. Aí o pessoal, você tem que ir. Aí chego lá, aí o pessoal fala: bom, você já está em condições de ajudar na sua reencarnação. O que você quer? O que você precisa, né? Para evoluir o mais rápido possível. E eu falo assim, com aquele sentimento do espírito que quer ir à frente mais rápido: eu preciso disso, aquilo. Eu preciso de voltar com aquela minha ex-mulher, né? Porque eu a suportei, eu tenho que aprender a amá-la. Não é mesmo? A gente passa e fala: nossa senhora, eu vou suportar essa mulher, ou ao contrário, né? Vou suportar esse marido o resto da vida, porque eu não quero voltar com ele. Você suportou, vai voltar para amar, com certeza, não é? Aí eles falam: você quer isso tudo? Não, isso aí você não vai aguentar isso tudo.
Então nós vamos cortar pela metade. Nós vamos cortar pela metade e você vai assinar esse contratozinho aqui. Olha que coisa linda. Assina aí. Né? E a gente todo, agora vai dar certo. E assina. E a gente reencarna com esse contrato assinado. E o nosso anjo da guarda sabe desse contrato. E ele fica nos conclamando ao trabalho, nos chamando às oportunidades. Essas oportunidades vão aparecendo. E a gente fala assim, eu ainda estou muito jovem, né? Eu ainda estou muito cedo para me comprometer com o trabalho. Aí a oportunidade aparece e a gente fala de novo, mas agora eu estou noivo, né? Agora eu estou pronto para casar, não dá para ir à casa espírita. Aí daqui a pouco chama de novo, um amigo que te convida para vir à casa espírita ao fazer um estudo sistematizado da doutrina. Agora não dá. Acabei de casar, minha mulher está grávida, e a gente vai arrumando desculpas para nós mesmos, até que desencarna de novo e volta para o plano espiritual com aquela cara de pau de não ter feito quase nada do que foi proposto. Mas mesmo assim o Pai é maravilhoso e nos dá nova chance da gente retornar. Olha que coisa legal, né? Nova chance. E vamos ter quantas oportunidades forem necessárias. Mas seria bom que a gente fosse abreviando, né? Essas reencarnações compulsórias, né? Por estarmos deixando para trás o nosso trabalho. Quando se fala em resignação, nós temos que citar Francisco de Assis, não é? Nossa, que coisa mais linda, Francisco de Assis, a sua famosa oração, onde traduz tudo que praticamente nós vamos falar aqui, agora pela manhã, né? Depois do Pai Nosso e da Ave Maria, talvez seja a oração mais popular, onde o missionário do Cristo nos sensibiliza e emociona. Então eu ia ler a oração de Francisco de Assis, mas a ambiência está tão gostosa que eu resolvi cantar. Quer dizer, cantar. E vocês vão me ajudar, porque eu sou altamente desafinado, né? Vocês vão me ajudar, porque a oração de Francisco de Assis cantada é diferente. Ela nos eleva. Então, por favor, me ajudem, né? Deixa eu pegar a letra. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que beleza! Que beleza! Está feito o coral, né? Ó, bispo, pode juntar esse povo, né? Que coral maravilhoso! Olha, parabéns para todos nós. Então, nos momentos de angústia, essa oração é um refrigério abençoado para a nossa alma, tá? Pois ela nos ensina a ultrapassar os nossos obstáculos com resignação. Trata-se de orientação de vida sob a inspiração do Evangelho de Jesus, tá? Então nós vamos procurar então
comentar essas súplicas de Francisco de Assis ao Pai, tirando os exemplos que certamente nos ajudarão nessa dificuldade que nós temos de viver, né, fraternalmente. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Né? Então, as nossas reflexões diárias, nós deveríamos sempre nos questionar. Sou um instrumento da paz? Minha presença faz as pessoas mais tranquilas, animadas e felizes? É uma reflexão. Né? Ou quando eu vou chegando, a paz se despede. Pergunta-se a uma senhora como ela está passando e ela responde: no momento eu estou bem, minha casa está tranquila, meu marido está viajando. Né? O seu marido é um espantalho da paz. Né? Ele em casa é um salve-se quem puder. Né? Todos nós temos um amigo assim, um conhecido assim. Né? Ou será que nós somos assim? Ou será que nós somos assim? Porque a gente conhece muita gente errada, né? Mas nós nunca somos o errado. Né? Ele é aquela pessoa, o famoso espanta-patota. Né? Se tem um grupinho reunido, ele aparece lá: nossa, gente, peraí, vai dar um tempo aqui, não sei o que lá. Porque ele tem o dom de olhar para as pessoas e ver que ele acha um defeito naquela pessoa. Então ele olha para mim e fala assim, chega perto de mim e fala assim: ô fulano, aí dá um tapinha na minha cabeça, né? Mas, ô baixinho, você continua, cada vez você está menor, né? E a careca está só aumentando. Tem gente assim, né? Nossa, como você engordou. Você emagreceu demais. Está sempre querendo ver uma coisa que possa causar infelicidade nas outras, né? É aquele que nós apelidamos de desmancha patota, né? E os que se dizem sinceros, né? E saem falando todas as suas verdades. O sincerão é aquele, eu falo mesmo, né? Não tem esse negócio não leva para casa, eu falo mesmo. Só que entre a sinceridade e a falta de educação, a diferença é mínima. Será que nós estamos querendo ouvir a verdade que ele está querendo dizer? Será que a verdade dele nos interessa? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Aí vem a nossa primeira reflexão, né? Analisemos a nossa vida e respondamos para nós mesmos: nós sustentamos a paz ou nós impomos a agitação? Essa é a primeira reflexão da nossa manhã, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. É o colocar em prática a lei do amor. Mahatma Gandhi dizia que alguém capaz de desenvolver a plenitude do amor neutralizará milhões de ódios e de pecados. É certo que é difícil a gente se comportar como Mahatma Gandhi, né? Uma pessoa que conseguiu se libertar a Índia do Império Britânico sem um ato de violência sequer. Então é muito difícil se comportar dessa maneira, mas nós podemos ser aquele arauto da paz. Nós podemos ser, né? Nós podemos chegar num ambiente e fazer esse ambiente ficar mais feliz. Sermos as pessoas que colaboram para que a violência, que o ódio não se instale. Tem uma historinha de um chefe que ficava tirando a pessoa de uma sessão para outra. Ele chegava na sessão, quando a sessão começava a ficar bem, passava para outra. E ele foi ficando chateado com aquilo, né? Nossa, o cara não me deixa parar. Eu começo a fazer meu trabalho, vai melhorando, ele me passa para outra. E ele estava pronto para explodir com o chefe e chegou um amigo. Ele falou para ele: peraí, a coisa não é por aí, né? Ele te leva de sessão para outra sessão
porque ele sabe da sua competência. Então, todas as vezes que uma sessão está ruim, ele te leva para lá para que você a conserte. É diferente. O chefe lhe estima demais e sabe muito bem do seu trabalho. Olha o que é o semeador da paz, da tranquilidade. Uma pessoa que chega e muda toda a ambiência, muda toda a atitude do outro através de uma palavra simples, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, né? Esse tipo de atitude chama-se profilaxia dos contrários, que nome estranho, né? Nome difícil, mas é aquela pessoa que não deixa que ninguém comece a falar mal dos outros na frente dele. Né? Nós temos o mal, nós alimentamos a maledicência, nós adoramos a maledicência. A pessoa chega para a gente e fala assim: nossa, você viu fulano de tal tá... Aí a gente, não, você nem sabe, tem mais. E a gente vai colocando palavras e vai aumentando a maledicência. Aquela conversinha de final da tarde na beira do muro, né? Tipo assim: nossa, você viu fulano comprou um carro novo. Ué, mas como? Marido dela ganha igual o meu. Ah, tem coisa aí, né? Como é que ele comprou? Né? Talvez ele tenha a noção melhor nossa do supérfluo e do necessário. Talvez ele tenha, talvez ele poupe mais. Por que não ver a vida por esse lado? Por que não ver a vida pelo lado bom? Né? Porque o supérfluo é sempre caro, né? Mesmo que seja baratinho, a coisa é cara se você não precisa. E nós adoramos isso aí, comprar uma coisa, né? Com o dinheiro que nós não temos, né? Com o dinheiro que nós não temos, adoramos comprar as coisas. Eu pago no cartão. Você está pagando no cartão, está caro. Mesmo que seja baratinho, está caro. Né? Porque é um dinheiro que você não tem, que você vai despender. Então, por que não olhar a vida dessa maneira? Né? Por que não olhar a vida pelo lado bom? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Né? É o tal do ódio. O tal do ódio que nos aprisiona, que nos sufoca, que nos deixa doentes espiritualmente e organicamente. Porque praticamente todas as nossas doenças têm origem espiritual, têm origem no nosso espírito. Nós desequilibramos o espírito e o corpo se desequilibra, porque o corpo até depois do perispírito, é a nossa vestimenta para vivenciar essa vida, para vivenciar essa experiência de encarnado. Então, todos os nossos desequilíbrios espirituais causam o quê? Desequilíbrio no corpo. Então, se eu tenho um problema espiritual, é a minha raiva, é o meu ódio, é o meu rancor e N viciações que nós temos. Achamos que viciação é só beber ou fumar ou comer demais, né? Também são viciações. Também são. Mas outras, como a raiva, o rancor, a impaciência, aí diz o sujeito: eu perdi a paciência. Você não perdeu a paciência porque você não pode perder o que você não tem. Você é impaciente. A paciência é uma virtude que se adquire. E é difícil de adquirir a paciência. Né? Nós temos que retirar de dentro de nós primeiro a impaciência para que a paciência se instale. Né? Então todas essas viciações nossas, todas essas mazelas são jogadas o quê? No nosso corpo. E olha como a espiritualidade é boa, porque o processo é educativo, o processo não é de castigo. Muitas vezes desencarnamos, por quê? Porque bebemos mais do que o normal, né? Eu bebo socialmente, mas como eu sou um ser muito social, né? Eu bebo sempre. Aí desencarna,
Como André Luiz, com um problema ali, o outro chega no plano espiritual como um suicida involuntário, perdeu anos de vida por conta das suas viciações. E na próxima reencarnação virá com essa tendência novamente, porque nós temos que brigar conosco mesmo para consertar, para transformar as viciações em virtudes. Então, na próxima encarnação, virei novamente com aquela tendência ao alcoolismo ou qualquer outra viciação, como comer em excesso. Virei com essa tendência e tenho que lutar contra ela. E muitas vezes a espiritualidade, sabendo que nós somos fracos, nos manda com um fígadozinho um pouco com problema. Então, quando começamos a beber novamente, o nosso fígado nos mostra que eu não devo beber, que eu não devo me exceder. Quer dizer, isso aí é um processo educativo, não é um processo de punição, é a espiritualidade nos ajudando para que a gente vença dessa vez esse problema que persiste muitas vezes há tantas encarnações, né? A mágoa, o ódio, o rancor é um espinho cravado no nosso peito. Perdoe para libertar-se. Perdoar é sinônimo de desligar. O ódio e a mágoa nos escravizam, nos aprisionam. E é impressionante, não tem nada para ligar a gente mais a uma pessoa do que o ódio. Quando eu estou com ódio, com mágoa de uma pessoa, eu não paro de pensar nela o dia inteiro. O dia inteiro eu penso nela. Vou contar um casozinho pessoal para vocês. Há uns 2 anos atrás, nós fomos com uma turma de motociclistas para fora, para os Estados Unidos, para passar uns 15 dias rodando de motocicleta. E uma pessoa que era muito meu amigo, mas muito meu amigo, foi conosco. Mas você conhece as pessoas quando você viaja com elas, né? E de repente esse cara deu muito problema com todos os outros. E aquela amizade se transformou num rancor, numa mágoa, mas quase um ódio. Então voltamos da viagem e eu não queria nem olhar para a cara desse indivíduo, nem olhar. Bom, não é que esse indivíduo começa a frequentar a cruzada? Não é que esse indivíduo resolveu fazer estudo sistematizado e a Maria Helena, a nossa coordenadora lá desse departamento, não colocou ele na minha sala, que eu faço coordenação, e o indivíduo não ficou na minha frente. Então estava insuportável a situação. Eu cheguei em casa, conversei com a minha mulher. Nossa, está insuportável, ele fica olhando para mim o tempo todo. Aí veio aquele negócio. Perdoa. Se liberte disso aí que está te incomodando. Aí um dia cheguei lá, comecei a fazer perguntas para ele, dar a ele a chance de ler, a chance de responder. E daqui a pouco, alguns dias depois, eu fui lutando contra mim mesmo, ao tal do inimigo íntimo. Eu lutando contra mim mesmo. Aí no final, um dos dias lá no final, eu o cumprimentei e ele me deu um abraço. Olha, eu saí da casa espírita com uma sensação de leveza tão grande como há muito tempo não tinha. Num simples gesto de abraçar tudo, todo aquele rancor humano caiu por terra. E hoje ele é um dos melhores alunos meus na coordenação, que além de tudo ele é muito inteligente, ele pesquisa, ele conversa, ele debate, né? Então, olha como um simples gesto, e muitas vezes nós levamos uma existência, ou várias existências, odiando uma pessoa.
Depois a gente desencarna, ele desencarna, aí fica mais difícil, porque olha, com obsessão de desencarnado é muito mais difícil, então vamos resolver o problema agora, né? Como diz o mestre, reconcilie-te com o teu adversário antes que seja tarde, antes que um dos dois parta. Atos simples que nos dão tanta paz. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. A confiança em Deus é maravilhosa. Não existe nada melhor, né? Nada ocorre sem o seu consentimento. Nada, né? Tentar passar para as pessoas que estão aflitas ao nosso lado, que tem a tal da fé na providência divina, nos dá ânimo para continuar a nossa jornada da melhor maneira possível. Mas como a nossa dor é sempre a maior, né? E a dor do momento então é a maior, principalmente se for dor de dente, né? Nosso sofrimento parece ser muito maior do que o dos outros que estão ao nosso lado. Mas nós estamos no mesmo barco, no mesmo planeta. E as aflições são de todos. Então nós temos que ser aquela pessoa que passa para a pessoa, apesar dos nossos problemas, como dizia Chico Xavier. Apesar do meu olho estar assim, apesar disso estar assim, eu estou bem de saúde. Então não ser aquela pessoa que fica ui. Você vai conversar com ele, ele te passa uma doença. Você vai falar com ele, mas eu estou mal. Você vai contar alguma coisa para ele e fala, nossa, o meu é muito pior. Isso é horrível, não é? Isso é horrível. É passar para o aflito, mesmo que você esteja com as suas aflições, é passar para o aflito, que tudo passa. Que a fé na providência divina é maravilhosa. Que Deus está olhando por nós, que Deus vai nos dar força para que a gente supere os nossos obstáculos, né? Que apesar de todo esse mar revolto que está acontecendo, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, nós estamos na segunda categoria de evolução dos mundos, e isso nós estamos aqui, olha, provas e expiações. Então é porque nós estamos passando por provas e expiações. Se nós não estaríamos aqui, estaríamos em mundos melhores, né? Então, apesar de tudo, apesar dos meus problemas, eu estou muito bem de saúde, né? É passar para as pessoas isso aí, não é difícil. O Chico falava isso, né? Volto a repetir. Apesar do meu problema na vista, apesar disso, apesar daquilo, do meu problema cardíaco, eu estou muito bem de saúde. Apesar dos pesares, o nosso barco talvez seja um que esteja navegando mais equilibrado nesse mar revolto, né? O sofrer, principalmente pelo desencarne de uma pessoa querida, é muito difícil. É muito difícil. Mas o desencarne é a única coisa certa da nossa existência. Ou nós achamos que nossos filhos não vão desencarnar, que nossos companheiros não vão desencarnar. É a única coisa certa. E é uma das poucas coisas que nós nos preparamos para ela, né? Então o sofrimento pelo desencarne de uma pessoa querida é muito difícil, nós sabemos, porque nós temos assim, aquela sensação da perda, do nunca mais. Mas nós não perdemos nada, ninguém é nosso. As pessoas são colocadas sob a nossa responsabilidade para que a gente as ajude, nessa caminhada difícil, mas elas não são nossas. Então muitas vezes perdemos a nossa mãezinha. Para todos nós, a nossa mãezinha é santa, né? Todo mundo tem, minha mãe é uma santa. Não é, não. A minha mãe é uma pessoa normal, que passou por todos os problemas com as suas dificuldades, principalmente as mais antigas, né? A minha criou 9 filhos, né?
Principalmente as mais antigas, são pessoas normais que desencarnam e passam para o outro lado para viver uma nova vida com dificuldade, para se equilibrar, para viver esse novo tipo de vida no plano espiritual. E a gente muitas vezes fica, mãezinha, me ajuda. Talvez a mãezinha não esteja em condições de ajudar. Vamos orar por ela. Vamos orar por ela, não pedir nada para ela. Tem tanto espírito, né, que a gente pode pedir. Bezerra de Menezes, é Chico Xavier, tem tanto espírito que está em condições de nos ajudar. Mas nós temos aquela sensação de perda, né? Principalmente quem perde um filho, né? Realmente é um sofrimento muito grande, mas nós temos que viver a vida. E o sofrimento tem limites. Tem limites, né? Na primeira semana, todo mundo, tá meus pesos, meus sentimentos. Na segunda semana, opa, tudo bem, está melhorando. Na terceira semana, o pessoal, cada um está vivendo a sua vida. Na quarta semana, você é um chato. Porque você chega com aquela cara de ai, 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 ui, 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 e a vida continua. Né? Um outro caso vou contar para vocês. Porque nós temos aquele negócio de fazer link de sofrimento, né? A pessoa desencarna, um amigo, um parente querido desencarna, e a gente fica fazendo aquele link de sofrimento com ele. Ai, 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 por que você foi? Ai, 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 por isso. E eu penso nele o dia inteiro, eu falo nele o dia inteiro. Tem uma irmã que passou 50 tantos anos casada com um cara que a escravizou. 50 anos casada com um que escravizou. Aí esse cara desencarna. O fulano desencarna. Aí todo mundo da família, nossa, agora ela vai ficar, né? Vai se soltar, vai aproveitar a vida, porque ela vivia reagindo ao tratamento que o sujeito dava para ela. Tal da síndrome de Estocolmo, né? A pessoa chega a se apaixonar pelo obsessor. E o cara desencarnou, a família toda, bom, agora ela vai. Aí começou ela, ele chamava Maurício. E ela ficava, porque o seu Maurício. Chamava ele de senhor para ver a atitude. Chamava ele de senhor, porque o seu Maurício. Porque o seu Maurício gostava disso. Porque o seu Maurício gostava daquilo. E começou a ter uma vida horrível. Eu não disse meu sobrinho. Porque o espírito é assim, né? Todo mundo nesse nosso país é católico, é isso, aquilo, mas quando a coisa aperta, liga para o espírito. Aí ligou para ele, tio, vem passar uns dias aqui em casa, lá em Belo Horizonte. Vem passar uns dias aqui em casa, porque a mamãe está ninguém aguenta a mamãe. Aí tá numa tristeza, num desespero. Aí vou eu para Belo Horizonte, me hospedei na casa dela. Aí foi servir um almoço. Vem almoçar, não sei o quê. Comidinha deliciosa, né? O seu Maurício adorava isso. O seu Maurício adorava beber isso. Serviu uma sobremesa. O seu Maurício adorava essa sobremesa. E tá, seu Maurício para cá, seu Maurício para lá. Terminou a refeição. Aí, vamos sentar ali para bater um papo? Vamos. Aí, uma poltrona bonita, uma poltrona de couro. Eu sentei, ela sentei, eu sentei. Quando eu sentei, ela falou para mim assim, o seu Maurício adorava essa poltrona. Eu pulei fora. Pulei fora. Ela falou, o que houve? Eu falei, eu estou sentado no colo dele. Você não dá paz para o outro? Ele quer ir embora. Ele quer tocar para subir, você não deixa. O homem estava na mesa com a gente, comendo. Ele estava sentado na cadeira aqui no colo dele, eu não vou sentar. Então, para vocês verem como a gente cria links com a pessoa, com o espírito, com o desencarnado. E temos que viver a nossa vida. Temos que viver, que bom, que legal, e agradecer, ser grato
por a espiritualidade, ter permitido que tanto tempo essa pessoa passou conosco e nos ajudou, né, a nós nos modificarmos. É um instrumento de ajuda para a nossa modificação interior, principalmente aqueles difíceis. Então é hora da gente perdoar, é hora da gente tentar fazer com que a pessoa se modifique também, não é? Mas não ficar com esses links de sofrimento, essas coisas danadas. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. A esperança em dias melhores é o grande motivo de nós abandonarmos o tal do assistencialismo e passarmos a promover o indivíduo. Foi a campanha da febre de uns anos passados, né? Acabar com o assistencialismo e passar na promoção do indivíduo, né? Porque senão se transforma nesse país nosso. É um país de assistencialismo e nós não saímos do país do futuro. É um país do futuro. Nós temos que promover o indivíduo para ele não precisar do assistencialismo. E nós passamos a dar cesta básica muitas vezes, é um exemplo. Cesta básica para o avô, para todo mundo. Pega o avô, pega o pai, pega a mãe, pega o filho, vai pegar. Não é? Então é lógico que nós temos que chamar o indivíduo em aflição, mostrar para ele, não é? Primeiro, é aquele negócio, a pessoa que está com fome, você não vai conseguir falar nada com ela. Aquela ajuda inicial, mas depois tentar promovê-lo, para que ele vá em frente. Não é? Então lá na cruzada, quando tem uma família, nós fazemos uma assistência a 20 famílias. Paramos de fazer para muita gente, fazemos 20 famílias, que você pode acompanhar a família. Porque muitas vezes aquela família tem um alcoólatra e você consegue ajuda para ele através de um psicólogo. Naquela família talvez tenha uma pessoa precisando de uma assistência porque tem uma deficiência e você consegue trabalhar isso. Você pode fazer visitas às casas dos assistidos e ver se ele não está pegando aquelas roupas de cama lindas que nós demos para ele no início e não está lá no chão com um cachorro deitado. Porque você tem que fazer uma mudança geral na pessoa. Na família tem que fazer uma mudança geral. Não adianta só a gente dar cesta básica, Essas famílias têm que ir na cruzada, quando vai pegar a cesta básica, elas assistem a uma aula sobre alguma coisa. Né? É a higiene da mulher, é um advogado falando das possibilidades da mulher, o que a lei permite, o que a lei ajuda, a protege. É um dentista que vai falar sobre a higiene bucal. Então, com poucas pessoas, você consegue. Para nós, a coisa melhor que existe é quando uma pessoa fala para a gente assim: eu não preciso mais da cesta básica. Se você puder distribuir para outra pessoa, eu consegui um emprego, consegui alguma coisa, não preciso mais. Olha que coisa linda! Se uma pessoa dessas 20 por ano falar isso para a gente, toda a glória. Nosso trabalho deu resultado, deu sucesso. É um sucesso. Né? Se uma pessoa vier nos falar, né? Deus está sempre disposto a nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? Nós temos que... Tudo depende do nosso esforço em ultrapassar as nossas dificuldades. Eu tenho um caso, a cobrança do necessitado ao benfeitor, né? Eu estou rezando dia e noite, de manhã, de tarde, de noite eu rezo para conseguir um emprego. Aí uma hora o benfeitor para de rezar e vai em busca do emprego. Você já rezou demais. As oportunidades não vêm no nosso colo, nós temos que batalhar por elas. A vida é essa, é a chamada ao nosso esforço pessoal, à nossa vontade de fazer a diferença.
Onde houver a escuridão, que eu leve a luz, né? A escuridão se mostra de maneiras muito distintas, né? Primeira escuridão, a pior delas é a falta de entendimento nas mensagens do Cristo. Sem o Evangelho, nós estamos no escuro. Com certeza estamos no escuro, né? E a solidão, aquela de você vir, né, como encarnado, para não ter um companheiro, para não conseguir montar uma família, isso é uma prova. Né? A pessoa não conseguir gerar um filho, não conseguir montar uma família. Mas todas as vezes que nós nos voltamos para o bem, nós nos encaixamos em uma família. Nós estamos aqui em uma família, reunidos em uma família. Porque a família não é só consanguínea, a família são os seres juntos que têm o mesmo objetivo, que comungam do mesmo objetivo. E eu conheço um caso assim, uma pessoa que se separou do marido, o filho foi embora e não voltou, ela estava se achando sozinha e de repente ela conseguiu, naquela coisa, conseguiu ir trabalhar na Cruz Vermelha e hoje ela é uma pessoa, nossa, que tem uma família linda, porque ela viaja com aquele pessoal para fazer assistência em outras cidades. Uma pessoa que estava aflita, de repente hoje está maravilhada com a nova família. Então, todas as vezes, volto a dizer, que nós voltamos para o trabalho fraterno, que nós nos preocupamos com o próximo, que nós começamos a nos doar, nós encontramos a nossa família. Muitas vezes família melhor do que aquela consanguínea, porque comungam dos mesmos objetivos. Então, quando nós nos sentimos sozinhos, né, vamos em busca de algo fraterno, a visita a um amigo no hospital, né, dar o nosso ouvido para as pessoas falarem, que a gente gosta de falar muito, gosta de ouvir pouco. Eu sou assim, né? Impressionante. Minha mulher de vez em quando fala, para de falar, ouve um pouco, né? Para de falar. Então, é doar o nosso ouvido, doar o nosso tempo para coisas pequenas. Nós não somos aqueles missionários que viemos para modificar o mundo, mas nós podemos modificar coisas pequenas ao nosso lado. De pequena em pequena, nós vamos fazendo, no final, um bom trabalho. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. É reloginho bravo, né? No movimento espírita, nós tivemos alguém, apesar das imensas limitações, provações, foi um maravilhoso semeador da alegria. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livrinho chamado Gigante Deitado. Se não tiver, leia. Mesmo aqueles que têm um pouco de preguiça para ler, o livrinho é pequenininho, é fininho. O Gigante Deitado, Jerônimo Mendonça. É a vida de Jerônimo Mendonça. Todas as vezes que eu estou triste, que eu estou me sentindo assim, ai, 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 ui, 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 que de vez em quando a gente se vê, né? Ai, 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 ui, ui, ui. Pega esse livrinho e dá uma lida. A gente vai ficar com vergonha do nosso sofrimento. Com vergonha. Uma pincelada para aqueles que não sabem, não conhecem a vida de Jerônimo Mendonça. Aos 12 anos, mais ou menos, aos 10 anos, ele começou a sentir consequência de uma doença autoimune, dessas que vai impedindo a pessoa de se movimentar. Lá para os 18 anos, mais ou menos, gente, ele estava numa cama, deitado numa cama. Sempre de costas, porque não podia virar de lado. Uma cama dessas camas hospitalares. E depois, 10 anos depois disso, ele ficou cego também. E mesmo assim, esse homem, apesar de tantas limitações, possui centro espírita, asilo, um monte de coisa. Fazia palestra em tudo quanto era centro. Eles levavam ele através de uma Kombi, deitado naquela cama, deitado. E ele estava em todo quanto é canto.
ele tinha dois dons maravilhosos. Primeiro, que ele jamais se melindrava com seus problemas. Tem um caso no livro que ele adorava ir para o cinema, assistir cinema de cidade interior de Minas, adorava ir para o cinema, né? E uma vez a luz apagada, eles colocavam no corredor, na cama, deitado, que ele só podia ficar assim, deitado. E uma menina passou, uma moça entrou atrasada, passou e tropeçou na maca dele e falou assim: nossa senhora, onde todo lugar que eu vou, esse aleijado tá. Aí ele olhou para ela e falou: você também não para em casa? Olha para você ver, né? Olha, ele ria das próprias limitações, ele ria dos próprios problemas sérios que ele tinha. Tem um caso dele, que ele saiu lá do Triângulo Mineiro, nessa Kombi, e foi ao Rio para conseguir, ficou sabendo que o Roberto Carlos estava fazendo um show no antigo Canecão, que outro dia eu passei lá e vi todo estragado, cheio de planta, subindo pelo muro, né? E ele foi, andou 2.000 e tantos quilômetros naquela Kombi, e chegou lá, Roberto Carlos o recebeu, né? E doou para ele não sei quanto, para ele acabar uma das suas obras de caridade que estava construindo. É esse homem, né? Então todos que conviviam com Jerônimo concluíam que o espiritismo deve ser imensamente belo, porque apesar de todas essas limitações desse homem, ele deixou tudo isso, ele fez tudo. Muita gente se transformou, muita gente se tornou espírita por conta dos exemplos de Jerônimo Mendonça. O processo funciona dessa maneira, meus amigos. Todas as vezes que nós... Oi? Falar um negócio sobre ele estava sangrando. Sim. Jerônimo. Aham. Aí falaram com Chico Xavier. Aí Chico Xavier dormiu e se deslocou com outros amigos e foram lá no estrangeiro onde eles estavam. Aí chegando lá, sangue, né? O Chico colocou a mão assim com os outros também. Imediatamente parou de sangrar, caiu perto dos corvinhos. Imagina o grau de espiritualização desse homem. Não é? Imagina. Ele é o próprio resignado, ele é o exemplo da resignação. Não é? Apesar de todos os seus problemas, ele estava sempre trabalhando, feliz, saindo de casa. Por tão pouco, muitas vezes, nós não queremos sair, não queremos dar nossa cara a tapa, que as pessoas vão ver os nossos defeitos, vão ver que eu não sei o quê. Não é? Olha a diferença. Muitas vezes, esses problemas ocorrem conosco para que a gente se mostre, porque é fácil se mostrar quando você está belo, jovem, bonito, é fácil, com saúde. Agora, comece a se mostrar, comece a dar a cara a tapa quando você está com problema, quando você está cheio de problema em casa, mas mesmo assim você reserva um tempo para auxiliar um amigo, a alguém necessitado, mesmo com todos os seus problemas, né? E se doando constantemente. Todos que aprenderam com Francisco de Assis, viram que é dando que se recebe, né? É o tal do óbolo da viúva, né? Outro dia que eu fui ler as coisas que vi o que era óbolo. O óbolo era como se fosse o centavo hoje, valia nada, mas para ela, para aquela viúva, era importante a doação daquilo ali. Ela estava dando o que ela precisava, não o que lhe sobrava. E a gente vê tanta gente, mas tanta gente, né? Tendo milhões de coisas, guardando milhões de coisas, né? Se apegando a coisas materiais de uma maneira
incrível, né? Aí faz uma campanha, a pessoa abre o armário, está lá uma gaveta, tantas camisas que está amarrotando uma na outra, porque não tem espaço para colocar. Aí ela vai pegar alguma coisa para o centro espírita, ela fala, essa não, essa não. Aí olha o vestido dentro do armário e fala assim, eu acho que essa moda vai voltar. Gente, se a roupa está no armário há 4 estações e você não utilizou, não precisa dela. Alguém precisa. Alguém está passando frio. Né? E a gente fica nesse negócio, se apegando a coisas do passado, guardando tralheira, que muitas vezes só nos dão recordações ruins, só nos dão más recordações. Né? Joga tudo fora, se renove a cada dia. Se renove a cada dia. É isso que o Mestre pede para nós, que a gente se renova a cada dia, que a gente consiga sair desse homem antigo que está dentro de nós, né? Dessas mazelas que a gente fica acumulando e se transforme num homem bom. Faça igual Paulo de Tarso dizia, né? Naquele homem cristianizado, aquele homem que faz o seu evangelho, o seu dia a dia, do evangelho de Jesus, o seu dia a dia, né? Que possa passar por todas essas dificuldades que nós passamos, que é inerente ao mundo que nós estamos, com dignidade. Pelo menos dignidade nós temos que ter, né? É essa mensagem que eu queria deixar para vocês, para nós, muito mais para mim, né? Muita paz, muita luz e renovação para todos nós, tá? Muito obrigado, muita paz para vocês, uma boa semana. Agradecemos o Carvalho pela essa mensagem bonita da manhã de hoje, que a gente possa aclimatar nos nossos corações. Leva o nosso abraço lá para os queridos amigos da cruzada lá dos militares, casa de Maurício Santo Guerreiro da Igreja Católica. Ele é o mentor de todas as cruzadas militares no Brasil. E por falar nisso, quarta-feira que vem nós temos a palestra do Ailton Macar, que vai falar sobre amar os vossos inimigos, e no outro domingo o Maurício, lá da cruzada, mas não é o mentor não, né? Mas quem dera que fosse, né? Esse aí está brigando. Esse está brigando? Mas o Maurício é um grande amigo nosso lá também, da Cruzada em Resende. No outro domingo a palestra vai ser dele aqui sobre que a mão esquerda não sabe o que é a mão direita, ok? Faz a mão direita. Lembrando a vocês dos nossos estudos aí, toda a nossa programação está lá no quadro. A gente está programado dia 15 agora, quarta-feira que vem. Né, Alberto? Pizza, né? Festival de pizza novamente. Não serão muitas, em torno de 70. Então, aqueles que queiram, né, compareçam aí para ajudar a casa nas suas despesas. E lembrando vocês também que depois do passe, nós temos o café fraterno lá fora, chá, né, os quitutes lá, para a gente bater aquele papo. E foi achado agora ali pelo Sérgio, aqui em frente ao portão do centro, essa chavinha aqui, ó, parece uma chave de cadeado. Não sei se algum de vocês que perdeu, ok? Depois vocês dão uma conferida aí, né? Vai estar aqui na mesa, ok? E depois da prece, então, a gente pede aí 5, 6, 8, 7 passistas. Nós temos umas 7, 8 cadeiras lá dentro para comparecerem, aqueles que têm condições de dar passe, os que não, melhor tomar passe, né? Nós vamos encerrando então essa primeira parte, agradecidos mais uma vez ao nosso amigo Carvalho, presença de todos vocês no salão e aqueles que estão nos assistindo ao vivo aí pelas mídias sociais. Ok? Vamos encerrar então essa primeira parte, agradecido a Deus e rezando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, então, nós estamos encerrando a primeira parte e partimos para a segunda parte na Câmara de Passe. Aqueles que tiverem necessidade, aguardem, que serão chamados de acordo com o número de passistas lá dentro.
Muita paz a todos, um bom domingo.